Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos e mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde sempre buscamos conectar estudos científicos do mundo moderno com o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a integração de corpo, mente e alma. E para iniciarmos as reflexões, façamos primeiro a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz se faça presente em nosso coração e mente, para que possamos aprender, nos abrir para a inspiração de mais alto. Abençoe aqueles que mais precisam, os que passam por situações tão desafiadoras e aqueles clamores da alma de cada um que aqui nos acompanha. Que assim seja. Muito bem. Para começarmos as leituras de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e o tópico de hoje é Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Perante o corpo. Frequentemente atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e, por vezes, diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas, por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Michelangelo plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-las sem uso dos braços. Desde Colombo arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos que se lançam arrojadamente ao espaço cósmico, é com implementos físicos que se dirigem os engenhos da condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes ainda agora fulguram em torno dos homens, com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essa ideia gloriosa está para a realidade humana, assim como a sinfonia da pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é o teu refúgio e o teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Que assim seja. Emmanuel, como sempre, nos trazendo uma interpretação maravilhosa dos ensinamentos de Jesus. De que adiantaria o sal se ele fosse insosso e não salgasse? Assim, do que adianta termos um corpo físico se não pudermos colocá-lo ao trabalho do nosso crescimento espiritual? E de que adiantaria termos inspirações na nossa alma para a elevação se não tivéssemos o corpo para manifestar isso aqui no mundo? Para transformar isso em realizações, em objetos, em crescimento material que nos ajude na elevação. Então, o que Emmanuel vem nos falar é muito ilógico e é muito anti-evangelho, né? Ou seja, é ir contra os ensinamentos de Jesus, condenar o corpo
pelas nossas decisões e atitudes de alma e pensamento. O corpo, ele simplesmente é um instrumento. Como ele disse, é como um carro dirigido por um motorista. Se você faz bom uso, o carro vai funcionar bem. Mas quem quer usar o carro como arma, também consegue. Assim também nós. Se fazemos bom uso do nosso corpo, ele será um instrumento perfeito para a nossa elevação e para amparo e auxílio dos outros, elevando, consequentemente, o mundo ao nosso redor. Agora, quem escolhe fazer mau uso, paciência, vai colher os frutos. Tudo que vai, retorna, né? Basta observarmos o nosso próprio corpo. Toda vez que decidimos fazer uma boa alimentação, temos resultados de saúde. Se decidimos comer em excesso qualquer coisa que nos faça mal, vamos ter resultados de indigestão, de ganho de peso, de doenças como diabetes e assim por diante. Se decidimos realizar atividade física e cuidar do corpo, vamos ter uma saúde cardiovascular, do coração, dos vasos, melhor e mais disposição e ânimo. Se decidimos, porém, só manter sem nenhum reforço a nossa musculatura, vamos colher dores articulares, problemas, ação e reação, escolhas e consequências. Portanto, o que esse texto vem nos pedir? Faça bom uso do instrumento que Deus te emprestou, porque ele é uma veste temporária que vai passar, mas é muito bendito, porque sem ele não poderíamos estar aqui aprendendo e evoluindo. A nossa alma não teria essa ferramenta de burilamento. E dentro desse contexto, temos o nosso belo livro No Portal da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é corpo físico. Alguns daqueles que abordam a luz renovadora dos princípios espíritas deslumbram-se diante das perspectivas do universo e enternecem-se com as revelações da imortalidade, capacitam-se da grandeza da vida e, quase sem perceber, se alheiam do corpo físico que lhes serve de bendito instrumento ao desempenho de valioso encargo na instância terrestre. Há mesmo quem chegue a desprezá-lo no pressuposto de que semelhante comportamento lhes abrevia o trabalho de burilamento moral. Simples ilusão dos que se ausentam da lógica que orienta o processo da natureza. Antes que o pão abrilhante à mesa, o trigo que lhe deu forma passou pelo cáustro materno da terra benfazeja a fim de constituir-se. No mesmo sentido que adiantaria ao aluno de letras primárias frequentar a universidade claramente sem bases para assimilar as lições dos cursos superiores, a cela física, na escola do planeta, é a carteira de estudo ou cubículo de retificação que nos patrocina o progresso, abençoá-la, conversá-la, auxiliá-la e preservá-la através de hábitos baseados em equilíbrio e retidão, nos quais os recursos da existência sejam usados sem excessos, é um simples dever. Geralmente, muitos de nós somente nos apercebemos da preciosidade de uma bênção depois que essa mesma bênção nos escapa das mãos. É assim que, muito comumente, apenas quando caímos na enfermidade irreversível ou após ultrapassar as fronteiras da desencarnação, é que atribuímos ao corpo físico a importância que ele se reveste. Não esperes o sofrimento para bendizer a felicidade perdida. Trabalha, realiza, procura o bem e aperfeiçoa-te agora. É pelo corpo físico que entesouramos as experiências de subido valor para a eternidade. Ampara o teu corpo para que o teu corpo te ampare. Se robusto, não lhe dissipes em vão as energias e agradece-lhe o equilíbrio de que desfrutas. Se doente ou mutilado, defeituoso ou inibido, agradece-lhe o ensejo de reajuste. Teu corpo é o livro em que aprendes na escola da vida. Não lhe fujas ao apoio do trabalho, nem à luz da lição. Que assim seja. Como esse texto vem complementar de uma forma linda o evangelho que lemos, né? O nosso corpo é o instrumento que vamos utilizar para bendizer a Deus que nos deu o dom de estarmos aqui. Nós temos todo o potencial de colocar esse corpo em trabalho do bem, mas, ao mesmo tempo, temos o potencial de desregrá-lo, né? De não cuidar e colhermos as consequências.
É muito sábio essa reflexão de Emmanuel. Quantas vezes nós só valorizamos as coisas depois que perdemos? Uma pessoa, um trabalho, uma situação de vida, um passeio ou uma condição até simples, como ter os nossos órgãos e corpo funcionando, poder respirar bem. Exemplos da Covid, quantas pessoas passaram a valorizar o ar que respiram depois da dificuldade de respirar. Quantas pessoas passaram a valorizar a saúde depois de ficarem enfermas por longo período. E muitas vezes nós só passamos a perceber algo de bom que temos depois que perdemos. E o que Emmanuel vem nos dizer? Se ainda temos um bom corpo, capaz de nos dar a experiência de continuarmos trabalhando, nos esforçando e vivendo bem aqui na Terra, valorizemos isso agora fazendo bom uso desse instrumento. Se por acaso já estamos doentes, com problemas no corpo, bendizei as doenças que estão te ensinando a dar valor a algo, a fazer algo diferente e se melhorar. Então, de uma forma ou de outra, o corpo pode ser instrumento de evolução. Depende da nossa forma de olhar e de interpretar cada vivência que temos através dele. E dentro desse contexto, trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Integração de mente, corpo e alma. Uma orientação conceitual para um estilo de vida saudável. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título International Journal of Modern Trends in Social Science, que quer dizer Revista Internacional de Tendências Modernas em Ciências Sociais, pelos autores Anuradha Rajasengaran e Rajanteran Muniandi. Bem, o que esse artigo científico fez? Esse artigo científico, muito interessante, ele estuda a integração de corpo, mente e alma através de um texto histórico tamil, hermenêutico, e esse texto antigo vem falar dessa integração de alma, corpo e mente. Os autores nos trazem uma reflexão muito interessante que no mundo moderno nós estamos passando por uma pandemia de problemas psíquicos, de ansiedade, depressão e problemas psicológicos, e que este texto histórico nos faz refletir que os problemas de ansiedade e psicossomáticos que apresentamos estão associados pela não conexão de corpo, mente e alma. Porque quando corpo, mente e alma estão integrados, o conjunto fica são. A mente não se perde. Então essas doenças mentais poderiam ser tratadas ou minimizadas através dessa integração constante de corpo, mente e alma. E aí ele nos traz diversas reflexões, inclusive mostrando que a saúde física, a saúde social e a saúde mental são reflexos dessa integração de corpo, mente e alma. Ou seja, como nós lidamos em sociedade, como nós nos sentimos e pensamos e como nós estamos com o nosso corpo, a forma como cuidamos desse corpo. Tudo integrado. Somos um ser único, corpo, mente e alma. Que possamos então buscar as práticas que nos levam a essa integração. Exercício físico, yoga, meditação, leituras, não focando só em um lado e esquecendo do outro. Porque sempre quando temos esses tripés, se um cresce muito, dedicamos muito a um lado, os outros perdem o equilíbrio e o conjunto cai. É sempre assim. Nós temos que cuidar de tudo em integração. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que a Tua luz nos inspire para sermos melhores e consigamos vencer as nossas deficiências trabalhando para a integração da nossa saúde mental, corporal e de alma, para que assim sejamos seres integrais rumo a Ti, Senhor. Que saibamos valorizar o empréstimo bendito da vida aqui na Terra, fazendo o nosso melhor, para sermos melhores. Abençoe aqueles que mais precisam, os que mais sofrem e a cada um que nos acompanha. Muitas graças e bênçãos aos nossos anjos e mentores, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.